Olá, 15 de maio de 2023, Solar Comar no nosso resumo de informações, aquilo que saiu na mídia, na economia, sobre o mercado, sobre varejo. Muito obrigado pelas mensagens que foram enviadas essas semanas de apoio a esse trabalho. Realmente elas dão muita força para a gente continuar fazendo esse material. E também muito obrigado àqueles que me mandaram matérias, elas ajudam e ajudam bastante. O ponto de vista de todos vocês ajudam a gente a formar uma tentativa de acompanhar o mercado. Está muito difícil acompanhar realmente. Percebemos aí um aumento da reclamação da ponta, ou seja, os móveis no varejo vêm sentindo bastante, não são os móveis como muitos outros mercados, mas eu queria hoje fazer diferente, fazer um vídeo até com uma matéria um pouco mais antiga. Por que que nós falamos aí dos fundos de investimentos não entenderem de dinheiro? Não que eles não entendam, tá? Mas vamos lá. Você acha que está começando uma crise agora? Nós precisamos olhar isso com bastante cuidado para a gente não se enganar. Uma informação que mais tem abalado é a questão Marisa, credores entrando na justiça pedindo a falência da Marisa. Gente, olha como o varejo está ruim, olha como tudo está muito complicado, são milhões de dívida. Pois é, buscando um pouquinho mais de matéria, na Marisa, uma eterna reestruturação. Gente, o problema já vem há cerca de 10 anos. Por que que eu estou colocando isso? Muito das matérias que a gente tem visto recentemente falam do problema do juro alto, é um problema real, baixa de consumo é um problema real, mas estão colocando como se isso tudo fosse um momento de agora. Agora estamos passando por um problema onde as empresas estão entrando em dificuldade. Não, eu queria dividir isso. Existe sim uma dificuldade no momento, mas se você for observar essas empresas um pouquinho mais, nós percebemos que não é de agora, não. Casos igual da Marisa já vem de muito tempo. Eu vou usar essa semana de uma forma diferente. Normalmente eu pego matérias das semanas mais quentinhas. Vou pegar uma matéria do Diário do Comércio, do dia 11 de abril. Já um pouco mais antiga. E vou ler ela junto contigo. Vamos lá? Por que tantas gigantes do varejo entrando em crise financeira? Muito importante que a gente enxergue isso de uma forma um pouco mais completa, até para não entrar em desespero, não é mesmo? Razões vão desde queda de demanda, é real, mas não é a culpa total. Juro alto, sem dúvida real, mas não é a culpa. Decisões de fundo de investimento em reduzir os investimentos. Reduzir investimento, por quê? Vamos falar disso também. E falha de análise da realidade brasileira. Essa daqui eu quero bater um pouquinho mais. Aqui eles citam a Amaro, a Americana, Tokstok, Marisa, porque estão sendo o centro de muitas notícias ultimamente. Mas vamos lendo essa matéria um pouquinho mais extensa e é só nisso que nós vamos ficar hoje. Quem diria? Americana, Marisa, Tokstok, outras estariam no início desse ano na lista de varejista com problema financeiro e chegam aos bilhões de reais. Cada uma delas, evidentemente, com seus motivos, incluindo desde fraude, muito mal explicada. O que chama a atenção é o fato das dívidas serem expostas quase todas ao mesmo tempo. Isso chama atenção. O problema todo aconteceu agora? Não, mas a crise chegou a tal ponto que até shopping está sentindo dificuldade. Por quê? Porque estão atrasando o pagamento de aluguel. Um pouco mais abaixo, o negócio do varejo depende de capital de giro, verdade. O que não quer dizer que a empresa que recorre aos bancos para tocar o dia a dia esteja em situação financeira ruim ou quebrada. Verdade. Não é porque você busca dinheiro em banco que você está quebrado. Segundo, palavras aqui, abre aspas, do analista, o problema nesse momento é que o crédito está mais restrito e mais caro, afirmou aqui Sandro Benelli, consultor de varejo, membro do conselho de administração do Supernosso. Até aí eu concordo, tá? Tá mais caro o crédito, o que que isso pode influenciar? Subiu bastante os juros, então, claro, parte do dinheiro que ia para lucro, para recompor o capital de giro, para reinvestimento, vai para pagar mercado financeiro. Até aí, beleza. Aí começa a piorar um pouquinho com essa afirmação. Se um supermercado pega R$ 1 milhão de um banco para comprar arroz, com prazo de pagamento aí de 35, 40 dias para pagar, e vende tudo em 8 dias, ele vai até ganhar dinheiro. Opa, ganhar dinheiro? Como assim? Olha o exemplo. Você tem um supermercado, você pega R$ 1 milhão para pagar em 40 dias. E você vende isso em 8 dias. Então você até ganhou dinheiro. Eu não concordo com isso. Digamos que você tenha pego R$ 1 milhão, vendeu em 8 dias por 800 mil.
É aí que está aquela história da geração de caixa e geração de lucro, gente. Olha como esse exemplo cai como uma luva. Você emprestou 1 milhão do banco, pagou 1 milhão para o fornecedor, é, e vendeu por 800 mil esse arroz. Olha como gerou caixa. Os fundos de investimento olhavam, puxa, quanto que essa empresa tinha semana passada no caixa? Nada. Quanto ela tem hoje? 800 mil. Fantástico. Isso vai se tornar uma unicórnio. Essa empresa gera muito caixa, ela gera muito dinheiro. Tem como ela quebrar? Lógico que não. De zero ela foi para 800 mil. Gente, pera lá. Você está com uma dívida de 1 milhão. Não, não importa. Mas esse 1 milhão é para pagar daqui a 40 dias e em 8 dias você fez 800 mil. Isso é ridículo. É ridículo porque se fosse então apenas para gerar caixa, era preferível que você emprestou 1 milhão, deixasse 1 milhão dentro de casa, não tivesse nem comprado arroz e vendido. Então você não tinha nada e agora você tem 1 milhão. O porquê que 1 milhão de empréstimo não conta? Eu tenho que vender com prejuízo, entrar no mercado para que as pessoas comprem de mim. Aí é geração de caixa. Não, não é. Simplesmente esse negócio está de perna para o ar. Vamos seguir um pouquinho mais nela? A origem dos problemas das empresas digitais e das físicas é diferente, mas é o mesmo, a falta de dinheiro em caixa. No caso das digitais, a visão do negócio de muitas empresas era crescer a qualquer custo, sem se preocupar com lucratividade, pelo menos no primeiro momento. Os fundos de investimento cansaram de ter prejuízo e agora começam a ver que o modelo de muitos negócios simplesmente não para em pé. Óbvio, isso se chama pirâmide. Desde que eu era criança, já faz bastante tempo que eu fui criança, isso se chama pirâmide. Não funciona esse negócio. Você está os fundos de investimento estavam investindo por um crescimento, independente de lucro, e eles cansaram disso. Gente, como cansaram disso? Eles não são bobos. O que é um fundo de investimento? Imagina o dinheiro da aposentadoria de um grupo de pessoas, funcionários do Correio, perderam um dinheirão atrás. Esse dinheiro todo é administrado por um fundo. Ele pode aplicar isso no mercado financeiro, ele pode comprar um prédio e alugar. É uma grana que está lá, é um fundo, pertence a um grupo enorme de pessoas e ele está tentando aplicar da forma que tenha mais rentabilidade. Onde ele aplicou? Aplicou naquele supermercado que comprou por 1 milhão de reais o arroz e vendeu por 800 mil num tempo muito menor. Mas ele cansou disso, de estar crescendo, crescendo, crescendo. Ele está vendo que ele precisa ter lucro. Gente, esses fundos não são administrados por crianças, não são administrados por jovens que vê vídeo no TikTok. Esses fundos são administrados por economistas que conhecem de mercado, ou ao menos deveriam conhecer. E agora eles cansaram. O e-commerce está dando diferença? Dá sim. Tivemos um grande e-commerce aí que anunciou o fechamento essa semana, assustou todo mundo, mandou para todos os credores, ou para uma grande parte, uma proposta de como pagar a conta, e está todo mundo esperando. E aí, vai vir o pagamento mesmo ou não? A dívida que ele tem de protestos com o governo em impostos passa de 20 milhões de reais. Significa que, aparentemente, trabalharam todo esse tempo sem pagar imposto nenhum, deixando esses impostos rolarem. Pode ser que agora pague todos os fornecedores e a coisa até volte ao mercado, mas e daí? O varejo físico, o varejo digital, para isso está todo mundo muito igual. Vamos seguir na matéria? O prejuízo de cerca de 350 milhões de dólares da plataforma Airbnb. Pois é, gente, Airbnb tendo prejuízo também. E isso é incrível, né? Porque ele não tem um imóvel, o Airbnb, ele administra o aluguel de outros, o dinheiro que está entrando, ele não tem despesa em consertar imóvel, nada disso. E mesmo assim consegue rodar no prejuízo. De acordo com o BNL, deixou o mercado ressabiado fora e no Brasil, claro. Outro caso que assustou o mundo de negócio foi uma outra empresa aqui de coworking. O fundo parou de investir na empresa e todo o mercado começou a se questionar. Acabou aquele momento de jogar dinheiro fora. É preciso ter lucro em todas as operações. Momento para pausa dramática. Vamos ler isso de novo? Acabou aquele momento de jogar dinheiro fora. É preciso ter lucro em todas as operações. Temos um Sherlock Holmes. Descobriram que não dá para. Gente, dinheiro não leva desaforo para casa. Como assim acabou o tempo de jogar dinheiro fora? Esqueceram de me avisar quando começou esse tempo que podia jogar dinheiro fora. Eu nunca vi isso. Tá louco? E a coisa não para por aí, não, tá? No caso de varejistas,
que vendem eletroeletrônico no Brasil, há um outro problema a ser enfrentado. As transações entre indústria e loja geralmente são realizadas por meio de operações de seguro de crédito. Se a seguradora não dá o aval, as lojas simplesmente não recebem produto. Simplesmente porque ninguém tem coragem de vender porque acha que não vai receber. Lógico que precisa do dinheiro do seguro. A roda inteira está girando ao contrário nesse início do ano. O juro está alto, o prazo está curto, o consumidor com menos dinheiro para gastar. O cenário é negativo. Gente, isso desde quando inventaram o dinheiro acontece de tempo em tempo. A mesma certeza que temos que o mercado cresce é que o mercado, em alguns momentos, cai. Evidentemente, não são somente os grandes players que estão com dificuldade financeira. Empresas regionais do varejo de alimento, mas pode estender isso para móveis, começam a buscar compradores. Sim, chega numa solução onde eu fui comprando por 1 milhão, vendendo por 800 mil, comprando por 2 milhões, vendendo por 1 milhão e 600, e cada vez mais, chegou no momento que fala, olha como eu fui bom para gerar caixa, mas agora, nesse momento, eu preferia passar esse meu negócio para alguém. Esse meu negócio está passando é uma bomba para alguém. Isso significa que a lista de empresas grandes e médias com problemas financeiros deve engrossar nos próximos meses também no setor supermercadista. Gente, se você for pegar indicadores de antes da pandemia e de agora, o supermercado está vendendo mais do que vendia. Não há nenhuma novidade nisso. Então, o que que isso tudo está acontecendo? Por que está faltando dinheiro? Vamos lá, continuemos com a análise da matéria. Uma matéria bastante completa. Parabéns aí ao pessoal. Falha das análises. Para Marcos Escudeiro, conselheiro de empresas, colaborador da FGV, faltou para as empresas olhar para a realidade do Brasil e do mundo. Em 2020 e 2021, se você esqueceu, foi em março de 2020 que a pandemia começou. A ajuda do governo federal, com aquele seiscentão, foi de 360 bilhões e depois isso não ia ser tão grande. Os recursos do FGTS, muita gente foi demitida naquele momento, recebeu o FGTS e foram para as compras. Agora, os recursos nas mãos dos brasileiros diminuíram e não há demanda para produto eletroeletrônico, põe imóveis junto aí, como em 2020. Isso foi uma falha de análise. Como é que é? Eu adoro o Mister Bean. Eu vou abrir um parênteses aqui para voltar lá a 2020. Então, em março começou a pandemia. Em outubro, a Formobile, uma feira de matéria-prima do grupo, é, um grupo externo, uma multinacional, abriu era para ter a feira, não teve a feira por conta da pandemia, me convidaram para fazer uma palestra, inclusive, e nessa palestra, aí fizeram uma matéria sobre o que eu falei em 2020, outubro. Gente, eu não sou nenhum entendido de mercado, não, mas era muito óbvio. Ele fala aqui durante a apresentação, eu disse, que nós tínhamos que ficar de olho no consumidor. E eu havia recomendado olhar para números como o IBGE, a Confederação Nacional do Comércio, para a gente acompanhar como é que estava a renda do brasileiro. Busca por número de pessoas empregadas, renda média do brasileiro, percentual de família endividada. Por quê? Em 2020 já afirmava isso. Assim como acelerou demais, na época nós vendemos, explodiu o consumo, vai frear. Tudo tem seu limite. Gente, eu não sou nenhum gênio, não tem nenhuma bola de cristal, mas estava na cara. Se explodir o comércio, uma hora freia. A onda, ela podia ser um pouco mais longa e daria para a gente surfar por mais tempo. Isso em outubro de 2020. O que que aconteceu depois disso? Olha como foi parar a renda. O que eu estava olhando? Eu estava olhando para um número que estava divulgado no IBGE. Será que fundo de investimento não enxergava esse número? Que a renda do brasileiro em 10 anos aqui, em mais até 8 anos, nunca estava tão alto, por isso que estava se vendendo feito uma loucura. E em 2022, a Formobile me chamou novamente para fazer a palestra, e já presencial, e lá em julho de 2022, nós mostrávamos um número diferente. Olha, a renda que tinha crescido um monte, tinha caído um monte, e estava baixa. Lógico, isso justificou uma queda de venda. Nós sabíamos disso. Como é que está agora? Agora está em recuperação, está voltando. Não vai voltar aquela loucura que foi 2020, no começo de 21, que todos nós sabíamos. O IBGE divulgava número e a gente via isso no dia a dia. Mas já está muito mais próximo ao que nós tínhamos de antes da pandemia. Está voltando a essa matéria sobre os indicadores. Então, lá em 2020, 21, 22, nós já sabíamos de tudo isso, não é novidade. Como assim falha de análise?
Eles falam que as grandes empresas, especialmente com as ações em bolsas, estão mais preocupadas em dar declarações para analista de banco e acionista do que com o chão de loja. Sim, agora a preocupação é dizer para o cara que aqueles 800 mil, comprou por 1 milhão, lembra? Emprestou 1 milhão, vendeu por 800 mil e está em caixa. A maior preocupação deles agora é como explicar que tem que pagar 1 milhão. Não, essa eu pulo, sem comentário. Não é possível. Analista de banco só olha relatório, ele não visita a loja. Os executivos são cobrados pelos acionistas para cuidar de número, para falar de abertura de novas unidades. O análise do cenário macroeconômico é fundamental para fazer análise, concordo 100%. Será que todas essas empresas consideraram o empobrecimento da população? Aquela época que caiu a renda? Na análise do mercado, a empresa não pode incluir sonho. É realidade versus competência. A pandemia, na sua análise, acabou expondo as falhas de rede varejistas que pareciam ter gestão impecável. A gestão impecável é que eles podiam crescer um monte. E agora, puxa vida, esses analistas de banco, que malvados são. Eles estão olhando, eles querem que a gente mostre resultados financeiros bonitos. Não, tem que vir aqui e olhar para o chão de loja, ver como está difícil. Vocês estão loucos? Nós sabíamos que o mercado cresceu demais, sabíamos que ele podia frear, sabíamos que se precisa ter lucro. E você pega empresas que há 10 anos vinham com dificuldade, cresceram um monte, os fundos de investimento investiram um monte nessas empresas, mesmo tendo prejuízo, porque elas conseguiam gerar caixa. Eu não sei, para mim isso parece muito óbvio. Para você também? Para mim parece óbvio demais isso. Seguindo a matéria, muitas empresas parecem subestimar a importância da eficiência operacional, traduzindo, ter lucro, em seus negócios. Custos operacionais altos podem facilmente minar o resultado das empresas. É claro, você começa a gastar demais e não tem lucro. Atualmente, de acordo com ele, a questão da eficiência na condição dos negócios tem sido o assunto mais abordado em congressos do setor e em reuniões empresariais. Meu amigo, não é só com você, não. Todo mundo agora parou de pensar em eu quero crescer, os sonhos, e voltou a falar, tá, você quer crescer, mas está dando lucro? Essa situação não é problema somente no Brasil. Teve fechamentos lá fora, e isso está se esparramando. E o efeito é cascata. Empresas de shopping estão tendo de lidar com atraso no pagamento de aluguel dos varejistas. Fundos imobiliários também sofrem os efeitos da inadimplência. Não é todo o varejo que está mal, e sim as empresas endividadas. Mas já dá para dizer que, em geral, os varejistas estão com mais medo de expandir os seus negócios. Vamos repetir isso. Não é todo o varejo que está mal. Sim, as empresas endividadas. Sim, aquelas que tiveram problema a vida inteira continuam tendo problema agora. Aquelas que queriam dominar o mundo estão com problema. Gente, isso não é novidade. Mas já dá para dizer que, em geral, varejistas estão com mais medo de expandir os seus negócios. Significa, eu não quero dominar o mundo, eu quero fazer a lição de casa. A minha mensagem continua a mesma de sempre. Você só tem controle para dentro dos seus portões. Sim, é só para dentro da tua empresa, é só para dentro da tua representação. Você não consegue fazer o mercado crescer muito mais. Vou tomar até a liberdade aqui e citar dois nomes de redes varejistas que eu conheço um pouco mais de perto, acompanhei a trajetória nas últimas décadas, não são meses nem anos, nas últimas décadas e conhecendo um pouco mais os seus gestores. Nós estamos ouvindo um monte do varejo, das indústrias, das empresas, e vamos falar de imóveis, empresas com dificuldade financeira, como o mercado está sendo cruel e essas empresas, o mercado como um todo está muito receoso com o que pode acontecer. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você tem ouvido todo o susto que o mercado está, a dificuldade, o medo que estão? Existem um monte no mercado, eu vou citar duas, tá? Eu vou tomar a liberdade de citar duas, mas existem várias. O medo que o mercado está com o que vai acontecer com a loja 100 e com a Móveis Gazin? Sim, Móveis Gazin de Douradina e a loja 100 de Salto. Você já ouviu os comentários do mercado? Não, você não ouviu. Você não ouviu porque há décadas essas empresas dirigidas por famílias, elas olham a última linha. Elas querem crescer e vêm crescendo e são exemplos de empresas que cresceram muito, mas com lucro. A própria Gazin faz encontro com os fornecedores falando: olha, esse ano eu tive tanto de lucro e ano que vem eu vou ter que ter também. Não tem vergonha de ter lucro, não.
E está crescendo? Tá. Mas cresceu a um ritmo fora de todas as outras. Cresceu a 30%? Não, elas não crescem a 30, 40, 50%. Elas crescem dentro do ritmo que o lucro cobre. Elas crescem com o próprio dinheiro. Vamos lá, vou citar dois exemplos também do passado. Lojas Insinuante, loja Salfer, essas eram um modelo de empresas capitalizadas. Em determinado momento, eu estou falando lá atrás, tá? Fora pandemia, fora tudo isso. Lá atrás, essas empresas receberam uma mensagem do mercado de que o negócio delas era trabalhar com venda, varejo, e que capital, a parte financeira, era com os bancos. Então, venda toda a sua carteira de dinheiro para nós, venda móveis eletrodomésticos e receba tudo sempre à vista, e os bancos administram a parte financeira, eles administram o crédito. Foi muito interessante isso. Só que o que aconteceu? Essas empresas venderam sua parte, ou seja, pararam de comprar e vender e ter lucro da operação e lucro financeiro, começaram a ter lucro da operação, que não existia na verdade, o lucro financeiro foi todo para o banco, essas empresas entraram em dificuldade e quebraram. A empresa como a própria Gazin, eu acompanhei isso na época, quando foram assediadas a fazer a mesma coisa, a decisão dos irmãos e de toda a diretoria foi o quê? Realmente, vamos separar o que é operação e o que é financeiro, mas nós ficamos com as duas. Nós continuamos com a operação e tem que dar lucro, continuamos com o financeiro e tem que dar lucro. Simples assim? Simples assim. Essas empresas todas, o que eu quero resumir é, essas empresas todas, toda essa dificuldade que estamos vendo de quebradeira, pedido de falência, recuperação, gente, não nasceu de agora, não foi a pandemia que causou. Isso é um modelo de gestão de negócio que já vem de lá de trás. O que espanta, espanta demais esses administradores de fundos de investimento que investiram nessas empresas dando prejuízo, que vêm administrando dando prejuízo, nenhum deles entende. Será que eles são iguais a aqueles auditores que auditaram a Americana e disseram que não tinha problema? E que um presidente em 3 dias, o presidente da empresa que entrou em 3 dias, percebeu um furo que eles não viram fazendo auditoria um ano inteiro? Gente, não é novidade não. Isso significa que não entra em desespero. O mercado, ele tem a dificuldade. Assim como nós sabíamos que a vendas tinha subido fora da casinha e que ela ia cair, ia dar essa dificuldade, hoje há uma recuperação sim. Estamos com um momento de dificuldade, mas não há nenhum indicador por enquanto de que a coisa vai sair fora do controle. Temos que olhar para dentro de casa? Tem. Vou esperar o mercado melhorar. Não, para, isso não vai funcionar. Mas eu não consigo ter lucro. Volta e olha para o teu negócio, não tem outra solução. Ninguém vai resolver o seu problema. Ninguém vai conseguir fazer com que você compre chapa por 1 milhão, venda móveis por 800 mil e que não vai voltar dinheiro. Essa conta é muito simples. É difícil? Lógico que é difícil. O desafio é muito grande, mas você só consegue olhar isso para dentro de casa. O produto que você está fazendo está certo ou não? A minha empresa, da forma que ela trabalha, o custo que eu tenho, o mercado que eu atuo, se do jeito que está não dá para você ter lucro, você vai ter que fazer uma mudança radical, mas você vai ter que fazer uma mudança. Não dá para você esperar que alguém venha de fora e resolva. Não vai resolver. E aí, o que você pensa disso? Muito obrigado. Se Deus quiser, até a semana que vem.